Vamos começar essa nossa aula sobre o conjunto dos racionais, bem resumida para o quarto período. Você pode acompanhar em PDF e ir por aqui para tirar suas dúvidas. Então vamos lá. Bom, o que a gente precisa saber aqui para resolver essa atividade que você vai fazer é trabalhar com os números, com a soma e subtração de fração em números decimais e com a multiplicação de frações em números decimais. A divisão e as outras operações vão ficar para as próximas aulas. Então, o conjunto dos números racionais aqui que nós vamos trabalhar, propriamente dito, eles aparecem muito com frações e números decimais, mas todos os números inteiros, eles fazem parte desse conjunto. Tá? Então, aqui nós vamos ter todos os números inteiros, eles vão fazer parte desse conjunto aqui, todos os números inteiros, os naturais e os positivos, os negativos, o zero. Os decimais também, exatos, são aqueles números que você, logo depois da vírgula, tem as casas decimais e eles são finitos. E os números decimais infinitos, que eles têm um período, né? Que são aqueles números que se repetem. Por exemplo, aqui, repete 3, 3 vai embora para o infinito. Aqui repete 23, vai embora. Aqui repete 8 e vai embora. Esses números são chamados de periódicos. E eles têm uma dízima, né? São seus elementos aqui. Então, a gente diz que ele é simples quando depois da vírgula já aparece o número que repete. E a gente fala que ele é composto quando depois da vírgula aparece primeiro o número que não repete, depois que vem o período, que é este número que repete. Aqui você dá uma lida rapidinho sobre isso, sobre os subconjuntos dos racionais. Quando vier com asterisco aqui, você já sabe que o zero não está lá dentro do conjunto. Quando tiver com sinal positivo, o zero está dentro e os positivos também. Quando tiver negativo, os negativos estão dentro do conjunto e o zero. E assim vai. Esses são subconjuntos que muitas vezes aparecem para fazer correlação. Nós temos uma representação, né? Olha, o conjunto dos naturais é o menorzinho, é o primeiro que a gente trabalha. Né? Nós temos os inteiros, que estão bem aqui mais um pouquinho, que aparece como negativo, números negativos. E nós temos os grandões aqui, que já entram as frações e os números decimais. Então, a gente pode fazer várias operações, mas o que eu queria para vocês agora, para resolver a atividade, né, é a soma e subtração de fração. A soma e subtração de fração. Então, para somar ou subtrair duas frações, você tem que primeiro fazer uma coisa. A primeira coisa que você tem que observar. Antes de somar ou subtrair fração, você tem que dar uma verificada, saber se esses números têm o mesmo denominador. Porque se o número tem o mesmo denominador, você não precisa se preocupar com nada. Por exemplo, aqui, 2 dividido por 5, um exemplo aqui bem básico, né? Mais 1 dividido por 5. Nesse caso aqui, ou sempre que aparecer, pode ter mais frações, inclusive aqui pode ter operações de mais e de menos. Você vai olhar aqui para baixo, que são os denominadores. Se eles são iguais, basta você repetir. Não precisa somar aqui embaixo, não precisa fazer nada. Basta repetir. É o que diz a regra aqui. E o que você vai fazer com os numeradores, com a parte de cima? Você vai operar. Se for de mais, você soma. Se for de subtrair, você subtrai. Como aqui o caso nós colocamos soma, aqui daria 3. Então você trabalha só com o de cima, quando aqui embaixo é igual. O problema é quando não são iguais, que aí você vai ter que fazer uma transformação. Vai dar um jeito de transformar para que eles fiquem iguais. O exemplo que foi dado aqui, 1 sobre 2, que é meio, mais 2 terços mais 4.
O 2 e o 3 eles são diferentes, você já percebe bem aqui. O 4, que não tem nenhum elemento aqui embaixo, quando a gente trabalha com fração, a gente sabe que tem um aqui embaixo. A gente coloca um aqui embaixo. Então, por isso que a gente diz que todo número tem um número 1 embaixo, quando a gente trabalha com fração, certo? Então, aqui olha como ficou. Meio, 2/3 mais 4/1. Então, nós temos o 1 aqui, o 3 aqui, o 2 aqui. Eles não são iguais. Ó. Então, você já percebeu que eu só posso somar diretamente quando eles forem iguais. Então, você vai ter que fazer um artifício. O artifício que a gente faz ou é por frações equivalentes ou pelo cálculo do MMC. Ó. Como é que calcula o MMC? Você pega os denominadores, que são diferentes, faz aqui a barrinha do lado, coloca um do lado do outro aqui, ó. Nem precisava o 1, porque o 1 não vai contar muito aqui. Aí você coloca 2 divide por 2, o 3 não pode dividir por 2, baixa. Aí você vai aqui, ó, só tem o 3, 3 dividido por 3. Quando der todo mundo 1 aqui, você para e você multiplica esses elementos que estão aqui. Aqui deu 6. Então, 2, 3 e 1, ele tem o MMC 6. Pronto, já ficou igual. Então, todos esses aqui foram substituídos por 6. Aí você faz a seguinte estratégia aqui, ó. 6 dividido para 3, para 2 dá 3. Você vai dividir aqui por baixo. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido para 1 dá 6. Vezes 4, 24. Vejam que esses números mudaram também. Ó. Esses aqui ficaram o 6 por causa do MMC. E esses aqui mudaram por causa dessa divisão aqui por baixo. Divide por baixo, o resultado multiplica com o de cima. Se eu dividir esse por 3, o resultado deu 2, eu tenho que multiplicar o resultado pelo que está em cima do 3. Divide esse por 1, deu 6. Multiplica por 4, deu 24. Repete o 6 e aqui nós temos uma operação de adição. 24, 28, 31. Pronto, está aqui. É assim que faz. Todas que aparecerem um denominador diferente, você vai fazer dessa forma. Aqui, nós exploramos um pouquinho aqui, caso você não queira tirar o MMC, né? Que pode também, mas aí você tem que... Melhor você treinar bem o MMC, depois que você estiver enjoado de fazer o MMC, você faz dessa forma aqui, que é através de frações equivalentes, que segue o mesmo princípio. Ó. Tem que ter, todo mundo aqui tem que estar igual. Aqui tem 2, 3 e 1. Para que todo mundo fique iguais aqui, para que todos os denominadores sejam iguais, é necessário que eu multiplique o 2 por 3, que vai dar 6. Ó. É necessário que eu multiplique o 3 por 2, que vai dar 6, e o 1 por 6, que vai dar 6. Ora, mas se eu multipliquei o 2 por 3, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima, para a fração não se alterar. Então, 3 vezes 1 deu 3. Ó. Como eu multipliquei 3 por 2, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima. Como eu multipliquei 1 por 6, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima. Tá? Bom, ficou igual. Repete e soma em cima. Vejam que deu o mesmo valor. Posso fazer assim? Pode. Não tem problema nenhum. Isso é treino, tá? É treinar. Isso não é difícil, não. É treinar. Não achar nada difícil e encarar isso como um desafio. Se dá para fazer, bora fazer, né? Tudo é treino. Quanto mais você estuda, mais você vai ficando habilidoso aqui para trabalhar com os números. Bom, quando eles forem decimais, o que é que você tem que se preocupar? Sempre juntar a parte inteira com a parte inteira. Qual é a parte inteira, no caso? A parte inteira é essa que fica antes da vírgula. A parte decimal é essa que fica depois da vírgula. Então, 2,57. 2 é inteiro, 57 é decimal. 1,63. 1 é inteiro,
Vejo aqui que ficou, olha, parte inteira, debaixo de parte inteira, decimal, debaixo de parte decimal. Ou seja, vírgula debaixo de vírgula, que a gente fala também. Aí você faz a subtração, porque esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Então faz a subtração e o sinal de positivo. Eu não queria fazer essas duas contas porque são decimais exatos, eu quero fazer usando fração, que eu já sei usar fração, né? Então você pode transformar o número decimal em fração. 2,57, você tem duas casas decimais, então você coloca 2,0 acompanhado de 1. Ou seja, é 2,57, nós temos aqui, ó, um centésimo, né? Então, 100. E em cima você coloca o número sem a vírgula. 257, 257, e embaixo você escreve o 1 acompanhado de 20, porque nós temos duas casas decimais, décimo, centésimo. Aqui você vai colocar também 1,63, ó, sem vírgula, e embaixo também eu tenho duas casas, um acompanhado de 2 zeros. Se eu tivesse 3 casas, seria um acompanhado de 3 zeros. Se eu tivesse uma casa, um acompanhado de 1 zero. Né? Porque é décimo, centésimo, milésimo, vai embora. Bom, como eu já sei que fração eu preciso ter denominadores iguais, repete o denominador e subtrai esses dois. Está aqui. Como é que eu transformo isso aqui para fração? Para número decimal? É só dividir. 94 dividido por 100. Eu tenho 2 zeros, então esse número de cima tem que ter duas casas. Está aqui, ó. Duas casas. Mas não tem nada depois da vírgula. É porque ele não tem parte inteira, ele só tem parte decimal. Então fica 0 inteiro, vírgula 94. Bom, isso aí é o que você precisava saber sobre soma e subtração de fração e decimal. Aqui você tem a multiplicação. Né? Bom, para multiplicar duas frações, você vai usar o seguinte, olha. Você vai ver quem é a primeira fração, quem é a segunda fração, multiplica numerador com numerador, multiplica denominador com denominador. Só isso. 6 vezes 3, 18. Ó. 7 vezes 4, 28. Como 18 e 28 são números pares, você pode dividir por 2 aqui, por 2 aqui, ó. Sempre que puder dividir, você faz, que isso é chamado de simplificação, até a fração ficar irredutível. Quando é que a fração está irredutível? Quando você não consegue mais dividir por dois números iguais, tanto o numerador quanto o denominador. Né? Não pode por 1, porque senão vai dar a mesma coisa. Então, 18 dividido por 2 dá 9, 28 dividido por 2 dá 14. Essa fração é irredutível. A multiplicação, então todos que vierem você vai fazer assim, tá? Se tiver sinal, você faz jogo de sinal aí. Mais com mais, mais com menos dá menos com menos dá mais, tá? A multiplicação de números decimais, você vai seguir nessa linha. Você vai multiplicar os números normalmente, como se eles não tivessem vírgula. Ó, multiplica normalmente, esquece as vírgulas por enquanto. E multiplica. Olha o resultado. O resultado daria 288. Né? Daria 288 se fosse 24 vezes 12. Só que aqui é 2,4 vezes 1,2. Então, como esses dois números têm casa decimal, esse aqui tem uma casa e esse aqui tem uma casa. Casa decimal que eu falo é depois da vírgula. Tem um número depois da vírgula. Tem um número depois da vírgula. Então, nós temos aqui duas casas decimais. Então, o resultado tem que ter duas casas também. 1, 2. Então, a vírgula está certinho aqui, ó, entre o 2 e o 8. Por quê? Porque aqui eu tenho que ter duas casas decimais. Quando eu multiplico números decimais, eu tenho que conferir as casas decimais e colocar no número da direita para a esquerda. Ó. Uma casa
duas casas. Então a vírgula parou bem aqui, tá? Aqui, isso que está falando é isso que eu expliquei agora aqui. E mais embaixo aqui, ele também diz o seguinte: se você não quiser ter dificuldade, você usa outras alternativas. Que pode aqui, já que ele é um número decimal, você pode, exato, né? Você pode transformar para fração. 2,4 é 24 sobre 10. Por quê? Porque tem uma casa, um zero e uma vírgula. 1,2 é 12 sobre 10. Uma casa, um zero e um 1. Aí você multiplica. 10 vezes 10 dá 100. 24 vezes 24 dá 288. Quando você divide por 10, vai dar... Aqui eu tenho 0, 0, tenho 2 zeros. Então, esse de cima tem que ter duas casas. Está aqui, ó. Então, tanto você pode ir de fração para decimal, como você pode ir decimal para fração. Aqui você tem alguns links, né, que você pode usar aí para ver outros professores também com essas aulas bem melhores, que você pode, com mais recursos, né, do que a gente tem aqui, uma aula mais produzida do que essa que a gente tem aqui, né? Bom, quero agradecer vocês aí, bons estudos, qualquer coisa entre em contato com a gente aí pelos nossos grupos, não esqueça de dar uma curtida e se inscrever no nosso canal para a gente poder fazer mais vídeos, quem sabe no futuro fazer vídeos bem melhores do que esse. Aí a gente está iniciando. Valeu, obrigado.